Boa noite, irmãos. Grande prazer poder estar participando dessa conferência, poder conhecer os irmãos aqui, e ser edificado juntamente com os irmãos. Uma grande bênção, Rapidamente, os irmãos já ouviram, sou o pastor Ademir. Eu estou pastoreando uma congregação reformada lá em Maceió, no bairro do Jacintinho. Já estamos ali há 3 anos e meio, lutando com evangelização, com a exposição da palavra de Deus, dando ênfase também à confessionalidade para que os irmãos tenham uma identidade reformada, o que é certamente um grande desafio para nós. Então, digamos assim, que eu estou nas fileiras com os irmãos que também têm buscado fidelidade do Senhor, para espalhar a sua palavra. E é um privilégio podermos sempre falar a respeito da reforma e da nossa rica herança, já que a conferência é justamente sobre a herança reformada. Que possamos realmente, meus irmãos, aproveitar cada palestra, cada assunto e assim sermos edificados. Ótimo. Só vou fazer a leitura, mais uma vez, do texto, embora já esteja aqui no cartaz, mas brevemente, Jeremias 6, e verso 16, que diz: Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eu quero ler ainda a parte final. Mas eles dizem, não andaremos. E eu quis citar realmente essa parte final, justamente pelo teor da palestra de hoje. O Sínodo de Dort e a defesa da reforma protestante. Por que eu escolhi esse tema, meus irmãos? Justamente porque o Sínodo de Dort, como um evento histórico, vem sofrendo vários ataques. Vários ataques. Não só de teólogos que se posicionam como arminianos e, portanto, opositores da fé reformada, mas também por muitos evangélicos que já se assumem como calvinistas. Dizem somos calvinistas, somos reformados, mas também, de maneira muito estranha, têm atacado a nossa tradição. Em minhas pesquisas, tenho observado cada vez mais que existe uma verdadeira conspiração contra Dort. E eu só fui descobrir isso, já há um tempo ando com o pastor Abramo, aprendendo também sobre Dort, mas eu fui descobrir isso aí, perceber, quando eu comecei a fazer podcasts, a fazer lives com o pastor Abramo na internet, e perceber as reações. E depois, as reações ainda à frente em outros canais, de outros cristãos, falando contra o Sínodo de Dort. Para muitos, meus irmãos, o Sínodo não deveria ter acontecido jamais. Para muitos, aquele Sínodo foi apenas uma questão política. E ainda para outros, foi um evento absolutamente isolado e sem relevância para a cristandade protestante. Porém, nessa primeira palestra, quero fazer a defesa de que o Sínodo de Dort não apenas tratou um problema local, como é a acusação de muitos, mas se uniu a grande reforma protestante em defesa da verdadeira doutrina da salvação. É isso que deve estar em nossa mente neste momento. Se pudermos fazer um paralelo em relação ao Sínodo, podemos pensar, por exemplo, na Guerra de Roma e o seu famoso Concílio de Trento, 1545. Aquele concílio foi um concílio contra a reforma protestante, onde ali, todos os teólogos católicos romanos condenaram como anátema as doutrinas protestantes, a doutrina da justificação pela fé, ou seja, as doutrinas da graça estavam sendo condenadas ali pelos papistas naquele contexto. Já o Sínodo de Dort, seguindo essa lógica, meus irmãos, fez o contrário. Ele defendeu as doutrinas da graça. Ele defendeu as verdades puras do Evangelho contra aqueles que estavam questionando essas verdades. Esta foi a defesa do Sínodo, justamente rejeitando o sinergismo que pouco tempo antes havia sido também combatido pelos reformadores. Então, só para termos uma noção dessa ligação. E por que podemos dizer que o Sínodo teve essa importância na defesa da reforma? Porque não foi um concílio isolado, mas um nobre sínodo composto pelos maiores teólogos de sua época. Todos que foram chamados ali foram homens notáveis, teólogos reconhecidos, pastores, homens de Deus. E como já ouvimos ontem nas 2 palestras do pastor Abramo e do pastor Alessandro, homens com coração de fato de pastor.
homens que amaram o rebanho e procuraram defender a igreja. Então não era um sínodo voltado para o intelectualismo, por isso a linguagem tão simples e tão pastoral, meus irmãos. Então, não foi um sínodozinho, como dizem alguns, mas um marco na defesa das doutrinas da reforma. Então eu dividi a palestra em 3 tópicos principais: os reformadores e as doutrinas da graça. Eu quero fazer essa ligação para os irmãos perceberem, não é, a mesma linha de pensamento. Os arminianos e o rompimento com a essência da reforma. E, por fim, Dort defendeu a conquista da grande reforma protestante. Então, em primeiro lugar, vamos observar os reformadores e as doutrinas da graça. Por doutrinas da graça, devemos entender aquelas doutrinas que falam exclusivamente da salvação. É a isso que nos referimos. Isso significa que não é somente a formulação que nós temos em Dort que falam ou expõem essas doutrinas. Na verdade, todas as confissões reformadas expõem as doutrinas da graça. Se você ler a Confissão de Fé de Westminster, você vai perceber também, não é, pelos artigos, pelos capítulos, toda essa defesa também. E outras confissões continentais, para os irmãos entenderem. Nos cânones, então, porém, meus irmãos, temos uma estrutura própria, não é, que seguiu justamente a remonstrância. Então, essa divisão dos cânones de 5 partes ou 5 capítulos é justamente, não é, seguindo a lógica ou aquilo que foi apresentado pelos remonstrantes. Eles apresentaram 5 pontos contra as doutrinas da graça e as igrejas reformadas responderam também com 5 pontos. Por isso, essa lógica de 5 pontos aqui. Tá? Então, a ideia de 5 pontos, não é, se origina pelos remonstrantes e não pelos reformados. O que a igreja reformada fez foi dar uma resposta, não é, usando o mesmo padrão lógico deles naquele contexto. Então, um ponto importante para observarmos aqui, meus irmãos, a respeito, não é, daquilo que é central, é justamente o fato de que... Pode passar mais o slide? Temos algumas bases simples aqui para compreendermos que os reformadores, eles eram todos monergistas. Eles também acreditavam na justificação pela fé somente. E acreditavam que a fé, não é, por meio do qual somos então justificados, é um dom da graça de Deus. Isso era comum para os reformadores. Então não foi uma inovação do sínodo em resposta aos arminianos. Era crido já no início da reforma. Então, pensando no início, não é, que as doutrinas da graça são monergistas, quando eu falo monergismo, os irmãos já sabem muito bem que eu refiro-me ao fato de que a salvação, ela vem exclusivamente do Senhor. E não há nenhum elo do homem na salvação. Não há nada de cooperação do homem na salvação. O sinergismo é aquilo que é oposto. É a compreensão de que o homem coopera de alguma maneira com Deus. Alguns vão dizer, literalmente, por meio de obras, obediência da lei, e outros vão tratar a fé como um tipo de obra. Não é? Mas todos eles entendem que há uma participação legítima e real do homem, ou seja, eles são sinergistas. Era comum, então, meus irmãos, entre os reformadores, tanto os de primeira geração, não é? Podemos lembrar, por exemplo, de Lutero, eu vou citá-lo algumas vezes na palestra, Zwinglio e outros, não é? Como também os de segunda geração, como Calvino, como Viré, como, por exemplo, John Knox, todos eles ali, e muitos outros, não é? Não tem como citar todos os reformadores, mas eles tinham esse entendimento comum de que a salvação vem do Senhor, vem exclusivamente do Senhor. Aqui eu não vou tratar de nuances, mas daquilo que é essencial para o pensamento da reforma protestante. Embora Lutero, por exemplo, esteja mais distante de Calvino em vários outros assuntos, e de nós, em seu livro De Servo Arbítrio, não é? Arbítrio escravo, fica evidente o monergismo do reformador alemão. Então, se alguém quiser entender o pensamento de Lutero neste assunto, discordamos em vários outros assuntos, mas no assunto da salvação, e pensando a respeito da liberdade humana ou da soberania de Deus, é muito evidente o que ele escreve a respeito disso. Ou seja, ele era de fato monergista nesse sentido. Então, o monergismo de Lutero e dos demais reformadores não era algo suavizado, não era algo modificado, meus irmãos. Não havia uma divergência ao ponto de separação neste aspecto, neste assunto, embora sim em outros. Para eles era muito claro que Roma, não é, com o seu sinergismo, estava desviada da verdade, pois a salvação é obra exclusiva de Deus. E qual foi o pontapé inicial, não é, para este assunto, ou então para este avanço? Foi justamente o assunto da justificação pela fé somente. Podemos entender que esse é o pontapé inicial da reforma.
é o que vai ajudar a desenvolver todas as demais doutrinas da graça. Começa pela justificação pela fé somente. Os reformadores, então, eles eram unânimes a esse respeito. Nós podemos extrair essa verdade, meus irmãos, de seus escritos. Então, basta estudar um pouco mais sobre Lutero, sobre o que ele escreveu e outros reformadores também, que os irmãos vão perceber essa defesa comum deles da justificação pela fé somente. Mas, como nós não temos tempo para avaliar todos os escritos dos reformadores, obviamente, há um documento importantíssimo, pouco conhecido, mas que sintetiza o pensamento dos reformadores de primeira geração. Porque, sim, eles se reuniram. Pode passar mais um slide? Justamente no colóquio de Marburgo. Talvez muitos não estejam familiarizados, mas em 1529, os reformadores principais se reuniram para verificar como que estava andando a reforma que eles estavam promovendo. E deste colóquio, deste debate de alguns dias, 15 artigos foram elaborados e eles subscreveram esse documento, que é muito importante, meus irmãos, mas muito importante mesmo. E apenas houve a discordância no último artigo, no 15º artigo, principal entre Lutero e Zwinglio a respeito da presença de Cristo na ceia. Por isso que na imagem ali, está centralizado Lutero, e Zwinglio, Lutero apontando para a mesa, o seu entendimento, isto é o meu corpo, enquanto Zwinglio apontando para o alto, para o céu, para dar a ênfase de que a ceia seria, então, algo simbólico, apenas apontava para a verdade espiritual. Então, eles discordaram neste artigo. Os demais 14, eles concordaram. E eles escreveram, eles subscreveram aquilo ali. Então, isso para nós é um testemunho histórico de que, no início, a Reforma Protestante não estava promovendo algo tão diverso ao ponto de não haver reconhecimento, de uma catolicidade. Houve afastamentos posteriores, mas no início eles tinham essa convicção comum. E vamos observar justamente alguns artigos desse documento para percebermos como os reformadores tinham um pensamento comum a respeito da justificação pela fé somente. Então, pode passar, por favor? Muito bem. No artigo 7º é dito, o que eles assinaram também, que essa fé é nossa justiça perante Deus, em vista da qual Deus nos reconhece e nos considera justos, piedosos e santos, sem todas as obras e méritos, e por intermédio dela nos livra do pecado, da morte e do inferno, e nos recebe em sua graça e nos salva mediante seu Filho, no qual cremos e assim usufruímos e compartilhamos sua justiça, vida e todos os bens. Eles todos concordaram com isso. Todos concordaram. Pode passar mais um slide, por favor? O artigo 10, que diz também que essa fé, quando fomos considerados e declarados justos e santos por seu intermédio, pela eficácia do Espírito Santo, notem bem isso, pratica boas obras por nosso intermédio, a saber, amar o próximo, orar a Deus e sofrer toda espécie de perseguição. Mas existe algo que firma ainda mais o monergismo dos reformadores e que faz uma grande diferença com o pensamento dos papistas, de lá até aqui, como também dos próprios arminianos. O próximo slide, então, vai nos mostrar o entendimento deles no artigo 6 de que a fé é um dom de Deus. Eles disseram, isto era crido pelos... Aliás, que essa fé é dádiva de Deus, que não podemos obter mediante quaisquer obras precedentes ou méritos, nem adquirir por meio de nossas próprias forças, mas o Espírito Santo outorga e cria essa fé em nossos corações. O Espírito Santo outorga e cria essa fé em nossos corações. E isso não é uma diferença pequena, não. É toda a diferença. Porque se isso é removido, não é mais a doutrina da salvação bíblica. Não é mais monergismo, mas o homem tem participação direta e, portanto, pode dizer, eu cooperei, eu fiz algo que justifica eu ser salvo. Então, notem como isso é importante. O Espírito, então, outorga e cria essa fé em nossos corações, como lhe agrada, quando ouvimos o Evangelho ou palavra de Cristo. A forte ênfase de que a justificação é pela fé somente e que esta fé é um dom da graça de Deus era um contraste com o otimismo papista em relação à vontade humana. Então, já os católicos romanos entendiam, eles eram muito mais otimistas com relação à natureza humana. O ser humano caiu. Temos que admitir que os católicos romanos abandonaram a sua própria teologia,
Porque a reforma não foi a invenção de nada novo, foi um convite para um retorno às veredas antigas. Eles abandonaram. Então, se podemos observar sectarismo na época da reforma, esse sectarismo era de Roma e não dos reformadores. Porque os papistas abandonaram essas doutrinas. Ou seja, era uma forte contradição ali. Na tradição reformada, a partir de Zwinglio, já vemos isso de maneira muito clara. Mas eu estou citando Lutero, meus irmãos, porque atualmente nos querem colocar radicalmente contra ele. Então lembrem-se, sim, nós temos discordâncias, como eles tiveram com Lutero naqueles dias, mas há muitos pontos em comum. Muitos pontos que defendemos, como vimos aí no testemunho do colóquio de Marburgo. Lutero, então, meus irmãos, quando falava da natureza humana, por exemplo, ele se referia a uma natureza totalmente caída. O termo que nós usamos para isso é depravação total. Não é? Então, ele entendia assim também, que o ser humano era totalmente incapaz de fazer algo por si mesmo. Não é? Mais uma vez, não vou me prender a nuances, mas a essência, essa era a compreensão também daquele reformador. Tem até uma expressão usada por ele, incurvatus in si, para dizer que a natureza humana é encurvada em si mesma. Ela está totalmente caída, manchada com o mal em todas as suas áreas. Em 1518, em Heidelberg, Lutero defendeu a tese de que após a queda, ouçam bem isso, o livre-arbítrio só existe nominalmente e que temos uma liberdade real para coisas ordinárias, mas não para as coisas de Deus. Então, até a questão do uso do termo livre-arbítrio, muitos preferem usar o termo livre-arbítrio, tranquilo. Às vezes pode criar até uma confusão. Mas a compreensão dos reformadores é que, se vamos falar nesse termo, livre-arbítrio, isso na verdade se refere àquilo que nós chamamos hoje de livre-agência, por exemplo. Refere-se à liberdade de escolhas nas questões que são ordinárias, secundárias, mas não naquilo que é de Deus. Então, uma coisa, assim, diferente demais é essa comparação. É eu poder escolher entre aquilo que é ordinário, entre o meu estilo de roupa, a cor do meu sapato, gostos pessoais, e outra coisa, com quem eu vou me casar, que tipo de trabalho, que tipo de faculdade, e outra coisa totalmente diferente é eu, enquanto alguém nascido em delitos e pecados, escolher Deus. Romanos 3, do verso 10 em diante, nos diz que isso é impossível. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, isso é bastante claro aqui. Foi ele que respondeu isso a Erasmo. Então, isso é Lutero falando com Erasmo, seu opositor nesse sentido. Inclusive, foi essa a formulação na chamada Bula Exsurgi Domini, que foi base para a excomunhão de Lutero pelo Papa Leão X em 1520. Lutero, então, naquele contexto, foi acusado de determinista. Então, vejam só, quando eu era jovem, em uma igreja evangélica, e foram tratar da reforma protestante, citaram o nome de Calvino. Eu lembro como ontem isso aí. Só que eles citaram assim, gente, Calvino era determinista, certo? Então, Deus soberano, o homem nem tem vontade, nem nada. O ser humano é um robozinho, foi isso que disseram. Mas Lutero não. Lutero, ele advogava a favor da liberdade humana. Aí você fica perguntando, onde ele fez isso? Como? É muito claro que ele era monergista aqui também. E naquele contexto foi acusado de determinista por conta disso. Então não somos somente nós reformados que às vezes recebemos esse nome de deterministas. Tá? Ou seja, porque uma vez que a justificação é pela fé somente, e esta fé é dom de Deus, e a justiça pela qual o homem é justificado não vem da própria fé, mas de Cristo, então a única fonte dessa salvação só pode ser o Senhor. Essa é a questão aqui. Só pode ser o Senhor. Porque essa justiça não vem da própria fé, não vem dos atos dos homens, então não é a fé pela fé, mas a fé nada mais é do que uma mão vazia, por meio da qual abraçamos a Cristo. A justiça pela qual somos justificados, ela é a justiça do Filho de Deus, que nos é imputada por meio dessa fé. A glória do Senhor Jesus, então. A fé é instrumento, é mão vazia, e não aquilo que de fato opera nesse sentido sem Cristo a justificação. Esses assuntos, em relação a esses detalhes, são importantes demais, meus irmãos. Importantes demais. O que podemos concluir, então, dessa primeira parte, a respeito das doutrinas da graça e dos reformadores?
que nos reformadores, inclusive em Lutero, não havia espaço para o entendimento de eleição, por exemplo, baseada em fé prevista. Nem isso. Se você vai estudar Lutero de maneira mais específica, vai notar isso também. Tá? Não havia espaço para essa compreensão, nem tampouco do uso do livre-arbítrio como a parte do homem que aceita a fé. Lutero também não pensava assim. Para os reformadores, na primeira e segunda geração, era, sem sombra de dúvida, sola fide e sola gratia. Isso era claro para todos eles. Claro. Não havia proximidade da doutrina da salvação entre os papistas e os protestantes. De modo geral, não havia. Porque a reforma foi, de fato, uma reação a isso. E uma resposta bíblica ao sinergismo católico romano. Então é isso que devemos entender, meus irmãos. Ou seja, quando olhamos para, então, o Sínodo de Dort, podemos observar exatamente a defesa dessas mesmas doutrinas que os reformadores defenderam. E, portanto, não é o entendimento bíblico da salvação, da reforma e também em Dort, tempos depois. Vamos para, então, a nossa segunda parte. Isso. Os arminianos e o rompimento com a essência da reforma. Então, uma vez que entendemos um pouquinho sobre a essência da reforma no que diz respeito à doutrina da salvação, vamos verificar como os arminianos eles romperam com isso. Então, o arminianismo é coisa séria. Não é brincadeira, não é coisa que devemos simplesmente rejeitar como se fosse algo de fato ortodoxo, evangélico, não é, em sua essência. Não. Nós temos que saber da verdade, meus irmãos. Uma vez que a tradição reformada foi além da luterana no desenvolvimento da doutrina da graça, poderíamos imaginar que jamais o sinergismo que exalta o homem poderia se manifestar em um dos maiores celeiros da tradição reformada, os Países Baixos, a Holanda. A fé reformada se espalhou mais do que a tradição luterana e alcançou vários povos europeus, inclusive chegou aqui em nosso país, no século XVI e XVII também. Porém, é necessário compreender que, embora reformada, a Holanda ainda vivia em disputas teológicas, o que nos ensina que manter a fé reformada nunca foi uma tarefa fácil. Nunca. Sempre exigiu dedicação de pastores, de teólogos, para defender a verdade. Sempre houve oposição, meus irmãos. Por isso, não só o holandês Desiderius Erasmus, não é? Mas outros holandeses vociferavam seu humanismo contra as doutrinas da graça. E muitos outros também. E estes homens deram as bases para o surgimento do arminianismo. Então o arminianismo não surgiu do nada. Armínio não chegou lá, deu uma louca nele e ele começou a falar coisas contrárias às confissões. Ou começou a semear, não é? Colocar uma sementezinha sinergista no meio do povo. Não. Tudo isso teve uma fundamentação. Então vamos observar de maneira breve aqui para os irmãos, não é? Alguns destes nomes que deram uma fundamentação para depois a chegada de Armínio nesse sentido. Então temos aí, não é, esse primeiro citado. Eu sempre vou ter dificuldade de pronunciar esses nomes aí, né? O pastor Abraham que é holandês, ele que sabe isso direitinho. Então eu vou tentar aqui, viu? Se ele não ria, é porque eu acertei, tá bom? Dirk Volkerts Cornet. Passa? Pronto. Se o holandês entendeu, então está tudo certo. Este primeiro aí, meus irmãos, ele escreveu a favor dos chamados pré-nicodemitas. Os nicodemitas, na época da Reforma, eram aqueles que concordavam com a Reforma, mas eles não queriam sair da Igreja Católica Romana ou, no contexto das igrejas da Reforma, não queriam, por exemplo, subscrever confissões. Eles advogavam em nome da consciência, liberdade de consciência. Isso é uma coisa muito perigosa, porque, sim, nós defendemos liberdade de consciência, mas não da maneira como os pré-nicodemitas faziam. Porque a liberdade de consciência que eles queriam ali era a liberdade para ter um pensamento autônomo, distante da igreja. Ou seja, a igreja pensa assim, eu penso assado e está tudo bem. Porque eu tenho a minha liberdade. Isso não é cristianismo. Isso é revolução. Tá? Isso é revolução. Eu não sou unanimidade. Quem sou eu para dizer o que é a verdade? Quem sou eu para extrair, não é, olhar para a palavra de Deus e dizer assim, a minha interpretação é a correta? É isso que faz alguém que rejeita as confissões. Né? Então, isso é muito importante. Tá? Continuando. Ele também escreveu um livro
sobre o decreto permissivo contra as opiniões de Calvino e também de Beza. Então ele estava realmente batalhando contra Calvino e Beza. Ele fez críticas públicas ao calvinismo. Ele criticou diretamente a prática da subscrição confessional, justamente por esse entendimento. Se há subscrição confessional, então eu estou me colocando em uma prisão. Eu não posso ter liberdade de pensar se eu subscrever confissões. Esse é um entendimento totalmente errado, irmãos. Totalmente errado. Nós temos que lembrar sempre que nós somos o povo da aliança, a igreja de Cristo. Então essa lógica de uma relação VIP com Deus e de que eu sou um papa para mim mesmo, isso não existe, isso é loucura. Às vezes o evangélico moderno critica a igreja de Roma, eles têm um papa. Sim, mas o evangélico moderno, que é infelizmente influenciado por esse pensamento revolucionário, cada um que se afasta da história da igreja, da confessionalidade, é um papa para si mesmo. Essa é a realidade. Eu sou o detentor da verdade. Isso não é protestantismo. Ele também discordou da doutrina do pecado original. Olha só. Percebem, né? Vou usar a linguagem de Dort nesse sentido. Ele estava trazendo do inferno as heresias de Pelágio, negando o pecado original. Ele também, obviamente, criticou o catecismo de Heidelberg. Ele também discordou da doutrina da predestinação ensinada em nossas confissões. E, obviamente, meus irmãos, também, ele se manifestou contra a doutrina clássica da justificação pela fé. Ele rejeitou o que os reformadores disseram sobre isso. O outro nome é o... Esse é mais fácil, né? Eu acho. Kaspar Kohlhaas, certo? Pronto. Até agora tudo bem, né? Eu também fui esperto, eu botei só os nomes que são... O primeiro é mais difícil, os outros são mais fáceis, então, para não ser reprovado aqui. Kaspar Kohlhaas também, meus irmãos, ele foi um monge católico romano, tornou-se luterano e depois abraçou a fé reformada. Ele foi pastor e professor em Leiden, então já comecem a anotar isso aí. Foi pastor e professor, então era um homem de influência ali, que também ajudou a formar novos pastores. Ele também, sendo pastor e professor da Igreja Reformada, se posicionou contra as confissões reformadas. Seria como eu hoje. Eu sou um cristão reformado, faço parte de uma igreja reformada histórica. Nós temos confissões de fé, mas eu, porque eu tenho a minha própria liberdade de consciência, rejeito as confissões. Ora, então, eu não vou viver em aliança, numa comunidade, sendo guiado pelos ofícios que Cristo deu à sua igreja, mas vou ser guiado por mim mesmo. Porque foi isso que ele fez. Ele simplesmente rejeitou as confissões, sendo um pastor, o que é ainda mais grave, na verdade. Ele também se posicionou, assim como o anterior, contra a doutrina da predestinação ensinada nas confissões, e chegou até ser excomungado por um concílio, mas logo reabilitado e depois deixou o seu ofício em 1586. E um detalhe importantíssimo, este homem que estava alinhado com o pensamento de Cornel, foi professor de Armínio. Ele foi professor de Armínio em Leiden. Então vocês começam a notar uma fundamentação, uma preparação para o surgimento do arminianismo. Não foi do nada. O outro, Hermann Herbert, também monge, depois luterano, depois reformado, só que este era bem humanista, simpatizante das ideias de Erasmo. Ele manteve isso ainda. Foi pastor em Dordrecht, olha só, estamos falando dos cânones de Dort, do sino de Dort, e este foi pastor também em Dort, em 1577. Ele se recusou a ensinar o catecismo de Heidelberg. Ora, é uma confissão da igreja. Deve ser ensinado, porque enquanto nós subscrevemos aquelas confissões, naquele momento, inteiro eu quero dizer aqui, naquele momento onde nós subscrevemos, aquelas confissões têm autoridade sobre nós. São autoritativas enquanto nós as subscrevemos. Estamos reconhecendo pela palavra de Deus que elas são fiéis. Mesmo assim, ele se recusou a ensinar o catecismo. Essa tem sido a atitude de muitos cristãos hoje, inclusive daqueles que se dizem reformados. Então, se vocês forem fazer uma avaliação, quando vocês notam alguém que rejeita as confissões de uma igreja reformada, quando este faz parte dela, ele está agindo exatamente como os pré-arminianos e como os remonstrantes depois. É a mesma postura.
A mesma postura, tá? E ele mantinha também contato com os anteriores. Sabem o que estes homens tinham em comum, então? Além de rejeitarem as confissões reformadas, rejeitaram a doutrina central da reforma, que era a justificação pela fé somente. Eles redefiniam isso aí, como fizeram os arminianos depois. Como eu disse, Armínio não surgiu do nada. Quando nós vamos ler, não é, o material de Armínio publicado depois, não é, após a sua morte, porque enquanto ele estava vivo, ele estava se defendendo, se esquivando, né, ele era bem político, ele sabia como argumentar e escapar de situações polêmicas e definitivas. Ele foi levando assim. Então, somente após a sua morte é que muito do que ele escreveu foi publicado. Declarações de sentimentos, as obras que hoje se tem dele, traduzidas em português. E assim nós sabemos, não é, de suas afirmações. Então, observando isso, não é, notem o que Armínio disse. O efeito imediato e adequado ou finalidade da paixão e morte de Cristo não é uma real oblação pelo pecado dos homens e nem uma remissão real das iniquidades, justificação e redenção deste ou daquele. Pastor Alex, não vai alisar, tenho certeza disso, quando falar sobre expiação limitada, sobre a obra de Cristo. Algo que vocês estão vendo, que Armínio entendia de maneira diferente. Tá? Seu afastamento das doutrinas das igrejas reformadas tiveram como base a influência tanto de papistas como também daqueles que o ensinaram, alguns deles, como foi o caso de Kaspar Kohlhaas. Eles traíram a fé reformada e com isso traíram também a fé defendida na época da reforma. Ele disse mais ainda, outra citação dele, é esse mesmo, né? O efeito da morte de Cristo não é a remissão dos pecados ou o efetivo resgate de qualquer um. Vocês vão notar que essa linguagem também está nos próprios cânones de Dort. Se vocês lerem o capítulo 3, 4, a seção das heresias, vocês vão notar justamente isso. Os remonstrantes ali, eles minimizando e até humilhando a obra de Cristo, tirando o seu propósito até. Se vocês forem ler, vocês vão ficar até confusos, tipo assim, mas peraí, Cristo veio morrer por quê? Por quem? Para quê? Qual a razão da morte de Cristo? Não tem razão. Tipo, o decreto é esse, vá. Quem sabe você consegue alcançar alguém, né? Se alguém for salvo ou não, tanto faz. É válido do mesmo jeito. Então, é um absurdo, meus irmãos. Armínio rompeu com a fé redescoberta na reforma. Isso aos poucos, é claro. Notem como o que ele disse é absurdamente distinto dos reformadores. Mais uma vez, uma citação dele aí. Todos os não regenerados têm, em virtude de seu livre-arbítrio, o poder de resistir ao Espírito Santo, de rejeitar a graça oferecida por Deus, de frustrar o conselho de Deus concernente a eles mesmos, de recusar o evangelho da graça e de não abrir o coração para aquele que bate. É pesado. Isso combina com o que nós aprendemos dos reformadores? Isso se encaixa nos solos da reforma? Não, meus irmãos. É algo distante, totalmente distante. Ou seja, Armínio se posicionou não ao lado de Lutero, Zwinglio, Calvino ou Knox, mas ao lado de Erasmo e dos demais papistas. Nós sabemos que Armínio não foi tão radical quanto seus alunos. Não tem nem como você comparar uma coisa com a outra. Mas, ao mesmo tempo, a sua ênfase no livre-arbítrio humano era igual. Por isso chegava a essas conclusões aí. Então, ele não se distanciou tanto em outros aspectos, mas nesse assunto da liberdade humana, como sendo, de fato, a parte do homem na salvação, isso realmente ele enfatizou. Tá? Porque ele também não entendia a fé exatamente como nós entendemos e como os reformadores entenderam, como um dom da graça de Deus. Agora, avançando de Armínio, porque não há tanto o que se falar quanto dos remonstrantes, vamos pensar então naquilo que os remonstrantes disseram. Então, eu quero pedir paciência aos irmãos, e quando eu falo isso é porque, assim, não é confortável apresentar heresias. Não é confortável. O coração da pessoa aperta porque nós estamos lendo alguém blasfemando contra o nosso Senhor Deus. Então, não é confortável. Isso é feito numa conferência como essa porque ela tem também teor, além de pastoral, apologético. É para defender a nossa tradição reformada. Então, os irmãos têm que saber disso, porque às vezes parece
que nós estamos exagerando em falar que arminianismo é heresia. Isso o pastor Abrão vai tratar depois, mas não estamos exagerando, não. Nós temos que olhar exatamente o que eles escreveram, o que eles defenderam, para sabermos a seriedade disso. Então vamos observar uma heresia deles aí. Capítulo 2 e heresia 1, eles disseram: Deus, Pai, ordenou a morte do seu Filho na cruz, sem que houvesse um decreto específico e definitivo para a salvação de ninguém. Aquilo que Cristo adquiriu pela sua morte poderia ser necessário, proveitoso e valioso, e poderia permanecer em todas as suas partes completo, perfeito e intacto, mesmo que a redenção adquirida por ele jamais fosse aplicada a ninguém. E tem cristãos que se dizem reformados, dizendo: não, confessionais, arminianismo não é heresia. É apenas a opinião válida e que também está dentro da ortodoxia cristã. Isso aí. Inutilizar o propósito da morte de Cristo. Tanto faz o resultado. É isso que eles estavam dizendo. Vamos para uma outra heresia. Heresia 3, do capítulo 2. Por sua satisfação ao Pai, Cristo não mereceu, olha como isso é pesado, Cristo não mereceu para ninguém a salvação segura, nem a fé pela qual esta satisfação para a salvação é efetivamente aplicada. Ele obteve apenas para o Pai a possibilidade ou a vontade perfeita para tratar de novo com o homem e para prescrever novas condições conforme a sua vontade. Depende, entretanto, da livre vontade do homem. Pode trocar por livre-arbítrio aí, porque é o que eles queriam dizer. Tá? Para preencher estas condições. O homem deve preencher essas condições para a salvação, né? Portanto, poderia acontecer que ninguém ou todos os homens preenchessem tais condições. Isso aí é soberania humana, não é? É o homem que tem a caneta do destino na mão. Deus quer, mas eu sou homem. E ele me criou, Deus criou um ser que ele não pode controlar. Essa é a conclusão lógica. Deus criou alguém que pode olhar nos olhos dele e dizer bem assim: é a minha vontade que prevalece. É isso que está acontecendo aí. Vamos para mais uma heresia, meus irmãos. Suportem. Heresia 4. A nova aliança da graça que Deus o Pai, mediante a morte de Cristo, estabeleceu com o homem, não consiste nisso, que nós estamos justificados diante de Deus e salvos pela fé, se ela aceita o mérito de Cristo. Você percebe isso aqui? Ó? Isso aqui está exatamente contra tudo que eu já apresentei para vocês sobre o que os reformadores defenderam. É absolutamente contrário ao que eles falaram lá. Tá? É um rompimento com a reforma protestante isso aí. Ela consiste no fato de que Deus revogou a exigência de perfeita obediência à lei e considera agora a própria fé e a obediência da fé, notem, a fé sendo transformada em uma obra, não é? Ainda que imperfeitas, como a perfeita obediência à lei. Ele acha, em sua graça, que elas sejam dignas da recompensa da vida eterna. Olha o absurdo, irmãos. Ou seja, eles tiram toda a certeza e jogam tudo na possibilidade. Para manter. É basicamente uma idolatria que eles tinham às causas, à contingência, não é? A liberdade de tudo. O ser humano tem que ter liberdade, não é de fato um livre-arbítrio libertário, um poder total de decidir contra a vontade de Deus. O papel de Deus nisso aí é respeitar o que o ser humano decide. Basicamente isso. Tá? Mas eles continuaram, tá? Após o sínodo, eles continuaram defendendo as suas teses. Não parou pelo sínodo, não, né? Tipo assim, não, remonstrantes foram rejeitados, não é? Então, documentalmente, houve o julgamento da remonstrância. E aí eles evaporaram? Não, eles continuaram, eles se espalharam, eles foram para outros lugares também. E continuaram a defender suas ideias. Pode avançar. Eles disseram então, não é? Nessa apologética pró sua confissão, assim, a eficácia do mérito de Cristo depende totalmente de nós, que podemos tornar sua vocação eficaz ou ineficaz.
É óbvio que isso não pode ser feito de outra forma. Eu realmente, quando leio essas heresias, eu não vejo nada além de racionalismo puro. Racionalismo. O homem submetendo a palavra de Deus à própria capacidade humana e não submetendo em humildade ao que Deus revela em sua palavra. Nós não temos que pegar a palavra de Deus e encaixá-la em nossa própria filosofia. É o contrário. A nossa filosofia ela tem que ser absolutamente submissa à palavra de Deus. Senão você não tem uma teologia. E o resultado é esse. Humanismo puro. Agora observem esta heresia que certamente faria com que Zwinglio, Calvino, Viret, Knox e todos os outros, entre aspas, e todos os outros teólogos reformadores, se revirarem no caixão, porque assim, é terrível o que eles disseram. Heresia 6 do capítulo 2. Deus, por sua parte, quer dar a todas as pessoas igualmente os benefícios conquistados pela morte de Cristo. Certo? Então aí nós já vemos que se a graça de Deus é igual para todos os homens, onde está a diferença na salvação? No próprio homem. Isso é bem óbvio. Entretanto, algumas obtêm o perdão de pecados e a vida eterna, e outras não. Esta distinção depende de sua própria livre vontade, ou do seu livre-arbítrio, que se junta à graça que é oferecida sem distinção. Mas não depende do dom especial da misericórdia que opera tão poderosamente nestas pessoas, que elas, diferente de outras, se apropriam desta graça. Mais uma vez, se podemos pensar em um sola apropriado aos remonstrantes daqueles dias, e talvez a muitos de hoje, não seria só lhe deu glória, só os Cristos, nada disso aí. Seria só o homem. O homem faz tudo, o homem determina tudo, meus irmãos. Agora, eu quero que os irmãos testemunhem comigo justamente papistas e arminianos de mãos dadas em sua teologia contra a verdade do Evangelho redescoberta na Reforma. Então, observem bem esse documento. Cânon de Trento, Cânon 9, Trento, 1545, contra a Reforma Protestante, que condenou como anátema as doutrinas da graça. Os católicos romanos disseram, então, se alguém disse que pela fé o ímpio é justificado, de tal modo como para dizer que nada mais é obrigado a cooperar a fim de obter a graça da justificação e que não é de forma alguma necessário que ele esteja preparado e disposto pelo movimento de sua própria vontade, seja anátema. Basicamente, o que os papas estavam dizendo é uma maneira sinergista de entender, Deus ele só vai operar com a sua graça a partir do momento em que o homem dá o primeiro passo, o homem usa a sua própria vontade, o seu poder, e então Deus coopera com isso. Isso é sinergismo puro. O que os remonstrantes disseram, a semelhança dos papistas, capítulo 3, 4, heresia 9, a graça e o livre-arbítrio são as causas parciais que operam juntamente o começo da conversão. A graça não vem antes da atuação da vontade. Primeiro o homem sempre. Na ordem sequencial dessas causas, Deus não auxilia eficazmente a vontade do homem para que chegue à conversão, senão até que essa vontade se mobilize e determine fazê-lo. É a mesma teologia, meus irmãos. É o mesmo entendimento aí. Exatamente a mesma coisa. Eu não sei como que pessoas sinergistas, mesmo se dizendo evangélicas, têm a coragem de, em outubro, comemorar a Reforma Protestante. Comemorar o quê? Romperam com a Reforma. Como é que comemora a Reforma? Com a lógica de alguém que crê que o ser humano coopera a falar solos Cristo, sola fide. Não tem como, irmãos, não tem lógica isso aí. É um absurdo, na verdade, é algo contraditório. É lamentável. E muitos pastores reformados, e cristãos de modo geral têm afirmado que tudo isso é apenas um errinho inofensivo que não nos separa em relação à fé. Estão até tentando criar uma confusão para dizer bem assim, gente, nós não somos salvos por doutrina. E nós vamos dizer, é verdade, Cristo nos salva. Mas o Cristo que nos salva nos ensina como Ele nos salva. Ele nos orienta a respeito da fé, e essa fé verdadeira tem um conteúdo. Não é uma coisa assim subjetiva. Você crê em qualquer coisa desde que você diga que crê em Cristo. Não. É isso que estão dizendo hoje
não é, para que nós olhemos para aqueles que estão rejeitando as doutrinas da graça e digamos, não, apesar dessa diferença, que é fatal, nós estamos todos dentro da ortodoxia cristã. Vamos dar as mãos nesse ecumenismo lindo, progressista. É muito belo ver cristãos dando as mãos, se reunindo, abrindo mão da verdade. Isso é a unidade que o Senhor quer para a sua igreja. Um povo que diz que é um, mas tem crenças distintas, doutrinas distintas, que negam claramente a palavra de Deus, que colocam um homem no trono ao invés do Senhor Deus, que é o único digno. Então, para terminar essa parte, suportem comigo a última heresia de hoje. Quer dizer, eu acho que deve ter uma no finalzinho ainda, mas, por favor, tenham paciência. Essa última heresia. Nessa apologia pró-confissão remonstrante. Não há nada mais vão, nada mais tolo, do que atribuir a nossa regeneração e a nossa fé ao mérito de Cristo. Olha que absurdo, viu? Pois, se for afirmado que Cristo mereceu a fé e a regeneração por nós, então, a fé não pode ser uma condição cujo desempenho Deus deve exigir das mãos dos pecadores sob a pena de condenação eterna. É isso que estão chamando de é só um errinho inofensivo. Ou seja, o que foi defendido pela Reforma Protestante para estes aí, e para aqueles que subscrevem o que eles escreveram, o que eles ensinaram, basicamente, não é? A verdade é vã, é tola. Vamos para a nossa última parte, então, meus irmãos. Dort defendeu a conquista da Reforma Protestante. Por isso, o sínodo não foi uma reuniãozinha para defender doutrinas isoladas. Quando os reformados se levantaram contra os arminianos ou os remonstrantes, eles estavam defendendo aquilo que foi conquistado na Reforma Protestante. Estavam defendendo o legado que comemoramos todos os dias 31 de outubro. Os solas, as doutrinas da graça, a herança reformada, eles estavam defendendo tudo isso também. Ou seja, eles estavam realmente apontando para as veredas antigas e não apoiando a rebeldia. Especialmente o ataque arminiano contra os méritos de Cristo, a justificação pela fé somente, não é, como ensinado pelos reformadores, não é, foram, na verdade, meus irmãos, uma traição aberta, não somente à reforma, às igrejas reformadas, mas eu tenho que dizer, quando lemos na palavra de Deus, e o pastor Elisandro citou ontem o texto de João, capítulo 6, e muitos textos que fundamentam, por exemplo, a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos. Quando lemos a palavra de Deus, e estamos ali testemunhando a palavra de Cristo nos dando segurança de salvação, e homens se levantam contra isso, dizendo bem assim, não devemos ter essa confiança, eles estão atacando a nós? Estão atacando as igrejas reformadas? Não. Eles estão se posicionando contra Cristo. Cristo disse A, mas eu digo B. É isso que está acontecendo. Essa é a realidade, é o cerne da questão. Não é uma questão filosófica superficial, mas algo seríssimo, meus irmãos. Por isso, os nossos pais na fé defenderam no sínodo que a fé é um dom de Deus, diferente deles. Artigo 14. A fé é um dom de Deus. A fé, portanto, é um dom de Deus, e a explicação realmente é maravilhosa, não porque é apenas oferecida por Deus ao livre-arbítrio do homem, que seria a lógica dos remonstrantes de que o dom é apenas a capacidade de responder, baseado no livre-arbítrio. Eles estão dizendo, os reformados, não é assim, tá? Então, mais uma vez, a fé, portanto, é um dom de Deus, não porque é apenas oferecida por Deus ao livre-arbítrio do homem, mas porque é, de fato, conferida ao homem, implantada e infundida nele, exatamente como os reformadores reunidos em Marburgo defenderam. Fé, dom de Deus, operada pelo Espírito Santo, vem totalmente do Senhor Deus. Também disseram, também não é um dom no sentido de que Deus confere apenas a capacidade para crer e aguarda do livre-arbítrio do homem a autorização para crer ou até o ato de crer. É antes um dom no sentido de que é Ele quem efetua no homem, pensa em Filipenses 2:13, tanto o querer quanto o realizar. A vontade
é operada pelo Senhor e a ação que vem da vontade é operada pelo Senhor também. De tal maneira que nós somos chamados a crer e quando cremos temos que dizer, com fé, por conta dessa fé, esta fé, quem gerou em mim, quem criou em meu coração foi o Senhor e Ele mesmo me conduziu até aqui. Em João capítulo 6, Cristo ensina de maneira muito clara isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É o Senhor, não é, quem nos conduz a seu Filho amado para nos salvar, meus irmãos. A glória é do Senhor, não nossa. Então não podemos dizer jamais, eu fiz alguma coisa pelo menos. Um elo é meu. Eu vou ser humilde, né? Porque geralmente as comparações que tem em certas conferências é, bem, o catálogo romano pensa assim, certo? Nesse elo da salvação, nessas correntes da salvação, 20% é apenas de Deus e todo o resto é do homem, os 80%. Aí aqueles que querem dizer que o pensamento remonstrante arminiano não é realmente evangélico, vão dizer, não, o arminianismo é muito, muito evangélico, é muito sério, muito diferente de Roma. Mas por quê? Porque para eles, somente um elo é do homem. Na verdade, irmãos, o que estamos aprendendo aqui é que não tem elo do homem, coisa nenhuma, tudo vem do Senhor. Ai de nós, se não fosse o Senhor em nossas vidas, estaremos perdidos, se não fosse a sua misericórdia, a sua graça, meus irmãos. Agora, mais uma vez, eu tinha dito, né? Temos que citar, infelizmente, mais uma heresia e já a refutação dessa heresia também. Heresia, capítulo 2, heresia 4. Mas, citando o que eu já falei antes, na verdade, né? Então, só para entendermos isso aí. A nova aliança da graça que Deus o Pai, mediante a morte de Cristo, estabeleceu com o homem, não consiste nisso, que nós estamos justificados diante de Deus e salvos pela graça, se ela aceita o mérito de Cristo. Ela consiste no fato de que Deus revogou a exigência de perfeita obediência à lei. Deus joga fora a sua santidade e justiça, né? Para eles é normal isso aí. Não é? E considera agora a própria fé ou obediência da fé, ainda que imperfeitas, como a perfeita obediência à lei. Ele acha em sua graça que essas sejam dignas da recompensa da vida eterna. Refutação, então, não é dos nossos irmãos, não é no passado. Essa doutrina contradiz a Escritura. E aí cita-se o texto bíblico. Se tem uma coisa que é assim maravilhosa nos cânones de Dort, é a ênfase de citações bíblicas. Há refutações que não tem nem argumentação, é só o texto bíblico. Pá! Assim diz o apóstolo Paulo. É isso. Não está nem tentando desenvolver nada, porque é muito claro, não é? Então ele cita aí, Romanos 3, 24 e 25, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Aqueles que ensinam essa heresia proclamam, como fizera o ímpio Socino, uma nova e estranha justificação do homem diante de Deus, contrário ao consenso de toda a igreja. Isso aqui é uma compreensão ampla de que não só as igrejas reformadas, e amanhã, pela graça de Deus, se o Senhor nos permitir, Deus quiser, nós estaremos refletindo sobre isso, sobre a ortodoxia reformada defendida no sínodo também, para entendermos a diversidade reformada ali, se unindo para a defesa da fé, meus irmãos. Então, de fato, a Igreja de Cristo confessa essa doutrina bíblica da justificação. Aquilo que eles defenderam, assim como os papistas, é algo estranho, é uma reformulação, é uma tentativa de trazer para o homem um maior significado em cooperação. Ou seja, distorce a palavra para que o homem possa dizer, há algo meu também aí, há algo meu. O sínodo de Dort, meus irmãos, verdadeiramente defendeu as conquistas da reforma protestante, as doutrinas redescobertas que trouxeram e trazem grande alívio para a nossa alma e segurança maravilhosa na graça de Deus. A negação ou mudança do entendimento da justificação pela fé somente, como defendia os reformadores, é um grande absurdo, e a negação da fé verdadeira, não somente de uma corrente teológica, não é pequena então, irmãos, mas é uma mudança fatal. Calvino, contra o famoso cardeal Sadoleto, que tentou reconverter Genebra depois, né? Vamos mudar, vamos voltar ao que éramos antes, falou sobre a importância e a centralidade da doutrina da justificação pela fé. Calvino disse justamente isso. Você, falando a Sadoleto, em primeiro lugar, toca na justificação pela fé
o primeiro e mais agudo assunto de controvérsia entre nós. Esta é uma questão intrincada e inútil, porque era isso que ele queria fazer, né? Minimizar o problema. Onde quer que o conhecimento dela seja tirado, da justificação pela fé, a glória de Cristo é extinta, a religião abolida, a igreja destruída e a esperança de salvação completamente derrubada. Essa doutrina, então, embora do mais alto momento sustentamos que você apagou nefastamente da memória dos homens. Isso tem um livrinho dele até, né? Carta ao cardeal Sadoleto. Quero então concluir. Para glorificar a Deus, meus irmãos, nós, aliás, podemos glorificar a Deus, porque o nobre sínodo foi uma verdadeira defesa da reforma contra os traidores que se levantaram naqueles dias, que tentaram construir uma ponte de volta para Roma em sua soteriologia. Isso é muito claro. Devemos glorificar a Deus porque aqueles reformados não se acovardaram diante das heresias presentes em seus dias. Heresias que poderiam, sim, destruir. Nós sabemos o poder de uma heresia. Isso é tão importante. Eu posso lembrar, por exemplo, da última pergunta, não é, nas igrejas reformadas do Brasil, quando alguém vai se tornar membro da igreja, depois de fazer catequese, na pública profissão de fé, a última pergunta, a pergunta 13, é questionado se a pessoa promete se submeter à disciplina da igreja, caso se desvie da verdade em sua doutrina ou conduta. Então, não é somente a questão moral, como ter sido comum, mas doutrina é coisa séria. Tem efeitos até mais destruidores do que as questões morais, que são seríssimas também. Mas quando é disseminada uma heresia, isso pode ficar no coração das pessoas. Um líder que não é fiel, que não prega fielmente a palavra de Deus e que se desvia dessa verdade, ele está disseminando, ele está semeando no coração das pessoas futuros hereges, meus irmãos. Tá? Futuros hereges. No mês passado, no dia 31, se completaram 508 anos da Grande Reforma. Os reformados, no século XVII, defenderam as doutrinas da Reforma. E nós, o que faremos? O que nós faremos diante disso? Ficaremos apenas observando o novo remonstrantismo? E também, quem se diz calvinista, não é, desconstruindo os valores da Reforma em nome do politicamente correto? Em nome da política da boa vizinhança? Para sermos legais e aceitáveis a todo mundo? Para podermos ter status de pessoas grandes? Meus irmãos, nossa preocupação não pode ser essa. Nem dos pastores aqui. Nós não estamos aqui para sermos grandes neste mundo, de jeito nenhum. Porque nós sabemos que para sermos grandes neste mundo, temos que abrir mão da verdade. Para sermos aceitos, meus irmãos. Este é o preço que eles pagaram. Portanto, que sigamos o caminho de nossos pais na fé. Dort não foi um sínodo isolado, solitário, mas um representante legítimo da tradição reformada. Assim também, como posso citar, a Assembleia de Westminster. Nós não temos uma tradição isolada e fraca. Voltemos às veredas antigas. Amém? Muito obrigado, meus irmãos.